Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Mais num domingo, às 19 horas, para nos ouvirem um pouco mais a falar sobre estes encontros da espiritualidade, do micro ao macrocosmos. Do micro ao macrocosmos remete-nos imediatamente para uma das leis mais importantes e herméticas que nos é dado a conhecer, que é a lei da correspondência. Noutro encontro eu já falei que esta lei é fundamental para este momento e contexto que vivemos aqui na Era de Aquário. Antes de entrarmos no tema da live hoje, peço-vos, caso nos sigam e caso nos queiram seguir, para subscreverem o canal e para com isso ativarem também o sininho para saberem sempre aquilo que nós podemos trazer-vos através do canal de YouTube da Uma Nova. Procuramos nestes encontros mostrar-vos como tudo se relaciona, como um aspecto micro do nosso ser tem um impacto em todo o macrocosmos e como este macrocosmos impacta em nós. Hoje trazemos o tema processos encarnatórios, apocalipse e era de Aquário. 3 grandes temas que eu vou procurar na base da lei da correspondência a explicar-vos. Quando ouvimos falar da lei da correspondência, por norma ouvimos aquilo que está em cima é como o que está em baixo. Aquilo que está dentro é como aquilo que está fora. E usamos este ensinamento para procurarmos entender como melhorar a nossa vida, mas muitas vezes sob uma perspectiva material. Quero dar-vos uma perspectiva muito mais profunda desta lei, através dos temas de hoje. Da última live, eu tive algumas perguntas que me fizeram. Uma delas inspirou-me a trazer este tema hoje. Foi uma pergunta simples, até de resposta muito direta, mas ainda assim, com repercussões profundas naquilo que é o aspecto da cura do indivíduo e da cura do planeta. E então, falaremos destes 3 temas. Relativamente aos processos encarnatórios, deixei se calhar alguma coisa por falar e por isso trago isso hoje. Como eu disse no último encontro, é só uma vida que é intercalada por momentos em que eu me esqueço da minha essência e momentos em que eu retorno à minha essência. Mas nem todos os processos encarnatórios são iguais. Nem todos os seres humanos têm uma mesma origem. Eu hoje quero falar um bocadinho sobre isto. Porque se nós pudéssemos reduzir este oceano infinito de processos encarnatórios que existem neste momento, ao mesmo tempo no planeta Terra, somos quase 8 bilhões, não é? Ou 8 mil milhões. Nós diríamos que há 3 grandes grupos, 3 grandes tipos de encarnação, tipos de processos encarnatórios. Aqueles que são missionários, aqueles que são evolutivos e aqueles que são purgativos. Ou seja, missionário é um processo de encarnatório missionário, por norma, alguém que desperta para um processo onde procura, através daquilo que for a sua profissão, independentemente de qual ela seja, ajudar os outros. Isto de ajudar os outros é importante, não é só estar aqui no YouTube a falar sobre estes temas. Uma pessoa perfeitamente, uma profissão longe da teoria, daquilo que nós achamos que é espiritual, pode estar num processo missionário. Um processo purgatório tem mais a ver com
a necessidade que aquela pessoa tem para expurgar os seus demónios, queimá-los. Digamos que teve um caminho de processos encarnatórios, um caminho de vida que leva à necessidade de, fazer como aquele fogo faz muitas vezes na floresta, não é? Ter um efeito depurativo, purificador. E depois há os processos evolutivos, onde eu vou paulatinamente aprendendo, tentando limar o meu ser para continuar no meu processo de evolução. Reparem, no fundo, todos são um processo evolutivo. Como eu já disse várias vezes, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para evoluir. E esta evolução tem um momento em que no planeta Terra termina. E nós podemos seguir para outros planos, para outros planetas. Como podemos decidir até manter-nos em missão neste planeta e, ao mesmo tempo, conseguimos estar encarnados noutros. Aquela história dos 12 trabalhos de Hércules, aquela história da roda de Sansara, aquela história dos 12 meses do ano, não são mais do que um símbolo para este caminho da jornada humana, que, em teoria, numa situação perfeita que nunca acontece, nós teríamos 12 oportunidades, 12 processos encarnatórios em que eu vou lapidando o meu ser até que não tenho mais necessidade de encarnar neste planeta e posso seguir para outros planos evolutivos. Eu sei que isto não é assim muito fácil às vezes entender, porque se nós às vezes estamos tão preocupados com a nossa subsistência, não é? Como é que nós nos vamos preocupar com estes temas mais macro? Eu compreendo isso. É quase como vamos recorrer aqui um bocadinho à psicologia, não é? E vamos à pirâmide de Maslow. Se nós ainda estamos nos primeiros níveis, como é que nós podemos nos preocupar com as questões dos últimos níveis? Se nós ainda estamos preocupados com questões de segurança, com questões de dinheiro, de termos comida no frigorífico, etc., como é que nós vamos nos preocupar em contribuir para o outro? Eu compreendo isto. No entanto, estes encontros de domingo, são para vos trazer sempre uma luz de que, independentemente das nossas necessidades, nós fazemos parte de um aspecto muito maior. E então, nesta caminhada da jornada humana das 12 etapas, que de novo, por norma, são sempre mais, muitas coisas acontecem e eu vou saltando de tipos de processo, daqueles 3 que eu falei há pouco. Claro que isto é muito redutor. Nunca devemos olhar para nós ou para outros e tentar catalogá-los e enquadrá-los num sistema só. Isso é uma necessidade humana, mas é uma necessidade inferior. Cada um é como cada qual. Dito isto, como estamos ligados, todos estamos ligados uns aos outros, esta ideia de evolução é bem mais complexa do que aquilo que nós pensamos. Então, reparem, vamos ao chá. Reparem, nós, no nosso processo evolutivo, se nós não conseguirmos seguir nessa evolução, isso tem um impacto naquilo que é a ascensão planetária, a evolução do planeta como um todo. Nós não podemos pensar que estamos dissociados do planeta e este de nós. Nós temos que olhar e perceber
que, para que haja uma ascensão planetária, a esmagadora maioria daqueles que habitam este planeta têm que ter um grau evolutivo mínimo para que permita ao planeta, à sua casa, ascender. E, portanto, isto não acontece da noite para o dia. Isto não acontece sem um esforço de todos em fazerem o seu papel. Em boa verdade, eu digo-vos, apenas na 7ª raça raiz o planeta vai ascender por completo. Apenas nesse momento haverá uma união entre aquilo que é o plano espiritual e o plano físico no indivíduo, neste caso em todos os indivíduos, em que viverão em constante continuidade de consciência com a sua essência e com o seu propósito naquele processo. Até lá há muito trabalho a fazer. Este trabalho cabe a cada um de nós. Fazer o quê? Perceber que está aqui para evoluir, está aqui para aprender, está aqui para transmutar aquilo que são aspectos inferiores do seu ser em aspectos superiores. E o que é que são aspectos inferiores? São aspectos que alimentam o egoísmo, aspectos que alimentam a ideia de eu separado de todos os outros. É fundamental entendermos isto para que realmente possamos contribuir conscientemente para a evolução do planeta e a sua ascensão. Caso contrário, o que é que acontece? Bom, ouvimos falar várias vezes, há sempre um plano maior. E esta ideia da passagem do nosso planeta para níveis de vibração mais elevadas acontece. Ponto. Nós somos apenas pequenas células num organismo muito maior e numa lógica muito maior. E o que é que nós temos visto nos últimos anos? Que alterações grandes estão a começar a surgir na nossa sociedade. Reparem quantos milhões de pessoas já desencarnaram por movimentos planetários, como vivemos há coisa de uns 5 anos, talvez nem seja, 4, 5 anos do Covid. Pois, porque para ascender, para que um grande organismo ascenda, neste caso refiro-me ao planeta Terra, os pequenos organismos que estão dentro de si, que fazem parte de si, também têm que fazer o seu processo. Mas se não fazem, há uma necessidade de que, ok, muito bem, então é preciso muitos desencarnes acontecerem, porque depois do lado espiritual eu não estou preso à minha identidade inferior. E então há estes dois caminhos a acontecerem em paralelo. Por um lado, a resistência à evolução da minha parte leva-me a fazer parte, muitas vezes, de ter que ser empurrado para outro plano, para o plano espiritual, ou empurrado para o acordar da realidade espiritual, para acelerar o meu processo evolutivo. Ou então, eu entro nesse processo de forma natural, através da minha vontade e dedicando-me, então, à lapidação do meu ser. Estes aspectos acontecem quase como uma onda, daquelas na praia, mas daquelas leves, em que nós não damos por ela, mas que as ondas estão lá e que a força do mar estão lá. Porque muitas vezes, e agora vamos buscar a ideia do Apocalipse, muitas vezes nós ouvimos falar do Apocalipse e todos nós associamos a um dia de julgamento, todos nós associamos ao fim do mundo.
a 3 dias de escuridão, a qualquer coisa macro que vai destruir por completo a humanidade. Mas pergunto-vos, como é que começa uma avalanche? Quando olhamos para a avalanche, já está tudo destruído? Ou, como diz o ditado, começa com uma pequena pedra? Então é isso que nós estamos a viver. Reparem a quantidade de coisas que hoje no nosso planeta existem ao mesmo tempo, que estão a empurrar as pessoas para que elas mudem. Reparem quantas e quantas pessoas não trazem esta novidade, que não é novidade, mas que em muitos países não é, inclusivamente e principalmente até no nosso, Portugal. Esta realidade da espiritualidade, esta realidade de diferentes mundos, de diferentes realidades. E o que é que acontece a nós quando somos confrontados com isso? Nós não podemos mais continuar da mesma forma, não é assim? O que é que acontece se vocês forem à live que eu dei no último domingo e ouvirem aquela parte em que diz assim: olha, a vida é só uma, intercalada por diferentes momentos e, portanto, tudo aquilo que tu carregas de negativo vai continuar contigo. Isso é trazer-vos responsabilidade. Isso faz-nos olhar para nós e então espera aí. Então se calhar não vale tudo. E isso são as pequenas pedrinhas do Apocalipse. É isso que faz mudar. Porque Apocalipse, a origem da palavra quer dizer revelação. E claro, nós sempre associamos ao grande Messias que vem aí para salvar todo o mundo. Mas reparem, nem o último grande Messias, como nos tentam dizer, salvou o mundo. A ideia não é, não se preocupem, não é? Vocês podem continuar a pecar, que eu morri por todos os vossos pecados. Não é assim que acontece. Cada um é responsável pelas suas coisas. E então, esta revelação deste verbo que vos tem vindo a ser trazido por tantos trabalhadores de luz, vem despertar-vos, vem mexer com toda esta realidade que é uma ilusão, que nós percebemos essa ilusão. E por como é que percebemos a ilusão? É vendo o mundo espiritual? Não. Vejam para a vida, olhem para a vida. O que é que tem acontecido em todos os cantos do mundo? Nós temos visto coisas que se passavam sem ninguém saber, de grandes nomes, grandes estrelas a vir à tona. Coisas atrozes que outros seres humanos fazem a outros seres humanos. Nós vemos aqueles que prevaricam a continuar impunes. E o que é que acontece às pessoas? Sentem isso, não é verdade? E de repente parece legitimar qualquer ação. E de repente nós não aguentamos mais. Até neste pequeno pedaço de terra, à beira-mar implantado, sempre tão sossegado, o que é que tem acontecido estes últimos dias na capital? Eu trago tudo isto não sobre perspectiva de julgamento de todo. Eu trago isto numa perspectiva de lei da correspondência, numa perspectiva de vos trazer algum conhecimento e preferencialmente de entendimento de como tudo está interligado. Como não é possível eu achar que algo que acontece, se passo notícias a cada minuto a falar de guerra, etc, não é possível que
num pequeno pedaço de terra plantado à beira-mar, que isso não traga para nós também aquela informação, aquele peso daquela dor. E eu depois, por não saber fazer de outra forma, perco a cabeça, entro numa ação ou num movimento que me afasta da verdadeira essência do meu ser. Precisamos de falar destes assuntos, precisamos de trazer a nós esta noção de correspondência de tudo. E se pensam que isto é um discurso de espiritualidade, a ciência já provou em várias áreas, em várias experiências, como uma ação de um lado do mundo afeta uma ação do outro lado do mundo. Portanto, reparem, não estamos aqui a falar daquilo que não se vê. Não, nós estamos a falar da vida. Pois foi isso que eu vos disse que era espiritualidade. Era ir dentro de mim, descobrir a minha essência, a minha centelha divina, porque existe dentro de mim, e trazê-la para o meu dia-a-dia. Não chega mais os comportamentos que nós temos tido. Eu não posso resolver os problemas que criei no mesmo estado de consciência que os criei. Não é possível. Eu não posso achar que é mais uma regra. Eu não posso achar que é mais uma proibição. Não funciona dessa maneira. Há centenas de anos que estamos a fazer isso. E não está melhor. E por isso, na primeira live, quando eu vos mostrei a intenção clara da Uma Nova, eu vos disse que a única forma é a realização sinárquica do ser, a sinarquia do indivíduo. E o que é que isso é? Eu falei na altura e volto a repetir. É a minha autoridade espiritual, o meu mestre interior, a minha verdade ser quem orienta a minha capacidade de agir. Ou seja, o meu poder. Não pode valer tudo. Não vale tudo. Vocês sabem isto. Então nós temos que fazer algo. Calma, não vamos já mudar tudo. Da mesma forma que uma avalanche começa com uma pedrinha, também o outro lado começa com uma pedrinha. Mas entendam, se dentro de mim existe uma guerra, então fora de mim essa guerra vai existir. Se dentro de mim eu não luto pela minha paz, por aquilo que me faz sentir centrado, pleno, eu aquilo que vou construir fora não é harmonia. Se a minha preocupação é usar a lei da correspondência porque vibro de uma determinada forma para conseguir um carro novo ou uma casa, quantas pessoas é que ficam sem essa casa ou sem esse carro? Temos que fazer melhor. E então, dentro desta lógica dos processos encarnatórios, também há, hoje, seres de outras dimensões, de outros planetas, encarnados no planeta Terra, para que possam trazer outra luz, outro entendimento, para que possam ajudar a que efetivamente alguma mudança possa acontecer. Uma pedrinha de cada vez. Há coisas fantásticas a acontecer. Seria tão bom que aqueles que hoje conseguem usar de um meio de comunicação
que só passa guerras ou que só passa desastres, pudessem começar a inverter toda essa lógica e mostrar todas as coisas de bom que se faz, para vos fazer acreditar que é possível. Isto foi uma das maiores vitórias daquilo que é a escuridão. A transformação do Império Romano, que percebeu que através da moeda e das armas podia dominar povos, quando eles entenderam que a verdadeira força era subjugar o ser humano através da sua fé, desenvolveram um conjunto de artimanhas que chamaram uma religião muito conhecida para subjugar a pessoa por todo o ser. E, portanto, nem a fé me traz a luz. Subjugaram-me por completo. Cabe-me a mim descobrir a força que eu tenho dentro de mim. Mas sobre princípios maiores, sobre princípios que acrescentem, não que diminuam. E isto é viver a espiritualidade. Porque se eu procuro a espiritualidade para me conseguir umas férias ou um carro novo ou como é que toda a gente quer? O novo namorado ou essas coisas. Então eu não estou a ser diferente daquele que usou dinheiro para conseguir o mesmo. Mas há uma grande diferença. É porque como eu não sei o jogo da espiritualidade, eu fico preso nisso. Farei um dia uma live onde vou trazer isto e pôr isto de forma muito clara. Como este jogo é completamente distorcido e como nós somos maniatados por aqueles que são invisíveis. E, portanto, eu tenho que usar a espiritualidade para um outro sentido, para um sentido de engrandecimento de mim e de todos. E por isso eu vos disse que para eu descobrir a minha verdade, eu tenho que lapidar-me. Eu tenho que retirar, eu tenho que eliminar todos os cantos da minha casa, porque caso contrário, eu vou arranjar uma justificação para ter o carro novo, para ter a melhor aparelhagem, a maior televisão do bairro. Não há problema nenhum em ter a maior televisão do bairro. Mas tenho que entender que eu tenho que contribuir. Tenho que entender que eu tenho que conseguir essa televisão por bens maiores e não por subjugar outros. É importante que se entenda isto. Bom, então, como estava a dizer, hoje temos muitos seres de outros planetas encarnados aqui. E da mesma forma que temos seres de luz, também temos seres com outro tipo de interesses. Então precisamos de olhar para dentro de nós. Todos nós sabemos distinguir o certo e o errado. Só escolhemos, a maior parte das vezes, seguir o errado. Mas todos nós. Mais um chazinho. E então esta ideia da ascensão espiritual de todo um planeta passa por cada um de nós. E eu não ascendo a minha vibração imaginando só coisas boas. Eu ascendo a minha vibração eliminando as vibrações baixas, entendendo-as e transmutando-as. E este é o aspecto que poucos vos trazem, e eu são todos aqueles que vos disserem isto. E que acrescentem a isto é da vossa responsabilidade. Não que tragam uma coisa milagrosa qualquer. Esqueçam
há trabalho a ser feito. É muito bom eu gostar da natureza, é muito bom eu ligar-me a ela, sem dúvida alguma. Mas há mais. Porque o leão e a leoa também se ligam à natureza e estão muito mais bem adaptados à natureza do que nós. Mas nós temos outras coisas. Nós temos a capacidade de distinguir o certo e o errado. Nós temos a capacidade de crescermos, de enchermos o nosso ser de aspectos positivos e contribuir para que outro também consiga. Bom, então, falei de processos encarnatórios, falei do Apocalipse e falei da ascensão planetária. Falei principalmente da lei da correspondência, sobre o verdadeiro impacto do que é esta lei da correspondência, que, se vocês não sabem, faz parte de 7 leis que, em teoria, um ser chamado Hermes Trismegisto nos trouxe para entendermos a universalidade das coisas. Falarei um dia sobre estas leis e sobre outras, porque estas leis também precisam de ser atualizadas, porque elas têm um enquadramento, mas isso ficará para outra altura. Bom, eu quero vos agradecer estarem aqui, eu quero vos agradecer terem-me ouvido. Reforço o pedido de fazerem a subscrição no canal e de fazerem likes e a subscrição do sininho. A malta está aqui a dizer-me o sininho. Ativar lá o sininho para as notificações. Vamos trazer-vos todos os domingos uma parte da verdade, daquilo que nós acreditamos ser verdades e contribuir para que realmente nós possamos curar-nos profundamente e com isso contribuirmos efetivamente para a cura profunda do planeta. Muito obrigado, que tenham uma boa semana e qualquer coisa, qualquer questão, deixem aqui nos comentários, estejam à vontade. Nós estamos aqui para tentar ajudar a conseguirmos. Muito obrigado e muito boa noite.